Já estou aqui no Auric. Já ouve-se bem, Filipe? Ouve-se bem, ouve-se bem. Boa, ainda bem, ainda bem. Aqui com o meu perfil de sol, não dá. Não dá. Aqui com a câmera do computador não consigo. Obrigado por terem aceito o nosso convite. O Luís também está mesmo a entrar. Ok. Nós estávamos aqui numa reunião que demorou um bocadinho mais, mas já está despachado, sim, felizmente. Como é que estão a andar as coisas? Estou a andar. Estou a andar. Não podem parar, pronto. Não podem parar. A vinha não espera, não fica lá à espera que as coisas melhorem. Quando chegar a vindima, temos lá a uva para colher, temos de ter espaço e pronto, temos de trabalhar mais do que nunca para que corra tudo bem. Pois. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Filipe, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Isto foi uma história muito engraçada que eu vou pôr já, se não se importa, eu vou já pôr ao vivo no Instagram também, para as pessoas irem também entrando. Já está na hora. Já está na hora. Depois, creio que alguns dos meus colegas, eu estou a tirar uma formação de marketing, wine marketing no Isla. Isto foi uma história que começou através da Rita Rivotti. Foi um assunto. Exatamente, eu cheguei a essa conclusão. Agora, quando a Silver Lining enviou-nos um e-mail, agora com o link da reunião e tudo mais, e disse-nos isso mesmo, que poderiam entrar outros participantes, podia haver questões de outros participantes relacionados com a pós-graduação do ISLA, e foi aí que eu percebi o porquê do vosso primeiro post lá atrás sobre os nossos vinhos. Exatamente. E o agradecimento à Rita por contar a história, e foi aí que eu relacionei, porque a Rita também está ligada ao Isla de certa forma, não é? Sim, ela deu-nos uma cadeira de branding, aliás, exato, ok. É a referência nacional no aspecto do branding, e dou-vos os parabéns também pela nova imagem, que acho que marca toda a diferença. Acho que é o melhor investimento que hoje em dia se pode fazer, e foi realmente uma grande aposta com a Rita, que realmente é uma excelente profissional. E, em primeiro lugar, os parabéns pela nova imagem. E, de facto, foi através da Rita. Era um assunto que nós sempre debatíamos em aula, o fenómeno dos vinhos de guias e como é que tudo nasceu, e realmente, mesmo para nós que estamos no mundo dos vinhos, era sempre uma enorme incógnita. A que é que se deve este fenómeno de tantas referências com o nome de Pias, quando Pias é uma terra tão pequena, e como é que era possível haver tanto vinho feito em Pias, não é? E então decidimos esclarecer este assunto, e acho que é muito pertinente, e acho que de todo o universo dos vinhos é talvez a história mais engraçada de todas, porque as pessoas continuam induzidas no erro de comprar vinho que não tem nada a ver com Pias, e depois acaba por ser um enorme erro, né? Portanto, a conversa parte muito por isto. Eu fiz há uns meses atrás, criei esta página West Wine Story, e um pouco para contar estas histórias mais intrigantes do mundo dos vinhos e dos produtores. Portanto, foi uma história que eu achei que deveria logo começar a falar. E na altura, quando coloquei o vídeo onde falei esta versão que a Rita Rivotti nos falou por alto, pronto, eu tentei aprofundar um bocadinho com o que tinha na internet, mas fiquei sempre com esta vontade de falar convosco e de partilhar realmente com quem está a par da verdadeira história. E acima de tudo também, sabendo que vocês estão agora num recomeço, não é? A bem dizer, com uma nova imagem, com novas referências, era um pouco também para falar nisso e aproveitar este momento também para falarem sobre esse aspecto. Então, acho que pronto, já temos aqui algumas pessoas que já aderiram no Instagram também. Espero que no Facebook também estejam a aderir. No Facebook, eu estava aqui a tentar abrir no Facebook, mas eu não sei porque não estou a conseguir entrar aqui no... Só se entrei no link errado. Não, já vi. Ok. Já viu? Está tudo certo. Tá. Tudo certo. Que sim. E, portanto,
Queria que fizesse um pouco a vossa apresentação, o Renato Neves e o Luís Margaça. Sim. Então, eu sou Luís Margaça, sou a terceira geração da família e isto começou com o meu avô e a minha mãe ainda está presente e continua muito presente ainda em reuniões. Ela não está presente fisicamente porque ela trabalha em Lisboa, mas tudo o que são grandes decisões e projetos de investimento passam sempre pela sua avaliação, por isso é uma pessoa ativa ainda no negócio. O meu avô, entretanto, já faleceu, já não está presente, e a minha avó pouca ação tem, mas também está envolvida e também está a par das coisas. Renato. Sim, da minha parte, pronto, eu estou neste projeto desde 2016. Okay. Vim para aqui no final do ano, 2016, depois da Vindima. Estava ligado a outro projeto, onde tive durante algum tempo. Fui convidado pelo Luís para assumir a viticultura, a par do nosso consultor, do engenheiro João Torres, para tomar conta da viticultura. Acabámos por nos aperceber que era um bocadinho mais, era um pouco mais que isso. Na altura era preciso fazer algumas mudanças, era preciso implementar algumas mudanças nos processos e reinventarmos um bocadinho a nossa estratégia. O que foi caminhando para a minha entrada também na equipa de enologia. E hoje em dia assumo as duas vertentes da produção, tanto a produção da uva em si e a produção do vinho. Pronto, um bocadinho ligado também à comercialização, mas não tanto. É isso. Não sou enólogo de formação, sou agrónomo. A minha entrada nos vinhos foi um pouco aleatória, não foi nada que eu pensasse desde jovem de ser enólogo, não. Tinha outras ambições, acabou por acontecer e pronto, e cá estamos agora aos 4. Pronto. Okay. Boa tarde. Boa tarde. Agora entrou aqui o nosso colega do Isla, o Carlos. O Carlos é talvez a pessoa que mais contabilizou referências de vinhos de pias que eu conheço até hoje. E muito desta conversa lá na aula e durante as nossas aulas vinha do Carlos que achei que era muito interessante que o Carlos participasse também e que fizesse as perguntas. Nós temos aqui umas perguntas preparadas para fazer e depois o Carlos também acho que tem algumas questões que quer levantar, mas agora gostava de perguntar ao Luís um pouco da história do seu avô e como é que foi parar a Pias, como é que começou este projeto e como é que ele depois foi parar às mãos, não é? A seguir ao 25 de Abril, a reforma agrária, o que é que aconteceu que nos... Não, este projeto se calhar começou logo quando ele tirou o curso de adegueiro na Adega Cooperativa dos Portos, que deve ter deixado o bichinho da criação de vinhos. O meu avô é de Torres Vedras, de Runa, e toda a vida trabalhou, ele e os irmãos trabalhavam, iam à escola, eram todos tempos, uma altura diferente. E então, nessa altura ele era tanoeiro. Ele e os irmãos, mais o pai, faziam tanoaria e mais tarde foi desafiado para tirar o curso de adegueiro na Adega Cooperativa dos Portos. Aí forma-se em gestão da adega e criação de lotes de vinhos e mais tarde ainda é então desafiado por um operador cá debaixo do Alentejo, de Ferreira do Alentejo, a vir ajudar a gerir um armazém de vinhos na zona de Ferreira do Alentejo. Nessa altura, o que é que ele ganha conhecimento? Por andar na rua e negociar com vinhos, ele ganha a percepção do potencial do Alentejo como uma zona excelente para a produção e a implantação de vinhas. E juntando-se a dois sócios, que seriam os business angels da altura, que metem o capital, colocando-o a ele como chefe presencial e com todo o know-how para levantar a empresa, gerir o campo e mesmo a questão do vinho,
Os três unem-se, juntam-se e em 73 criam então a Sociedade Agrícola de Pias. Não decidem o nome de uma empresa com as siglas dos nomes deles, não decidem o nome de uma empresa com a sigla de quem tivesse o capital social maior. Não, simplesmente Sociedade Agrícola de Pias. Era uma sociedade agrícola que estava em Pias. Fica assim definido o nome. Qual foi a complicação das coisas? Está-se o 25 de Abril, que é bom para o país, e é, porque foi uma libertação, foi uma mudança de tempos, mas eles perdem então o negócio pela situação política e pela ocupação. Ele ainda fica uns tempos em viver em Pias, próximo do campo e próximo da adega, mas eventualmente tem que abandonar e muda-se com a minha avó para Serpa. Apenas no início da década de 80, com a Lei Barreto, é que ele consegue reaver a adega, a infraestrutura da adega e metade da propriedade. A propriedade na altura que eles adquiriram eram 800 hectares, com a infraestrutura da adega, que é dentro de Pias, é uma adega que fica localizada dentro da aldeia, não é junto às vinhas, no campo, como habitualmente vemos, é uma adega antiga. E por esta altura, em 1980, início da década de 80, ele então volta a ter um negócio e volta a reinvestir para recuperar as coisas. E é nesta fase do 25 de Abril e da década de 80 que começa a criar-se o imaginário de Pias. É nesta altura porque quem ocupou e trabalhou bem. Quando pegou na adega, continuam a fazer vinhos, continuam a funcionar bem. E as pessoas vinham de Lisboa, em comboios, em autocarros, visitar Pias. Vinham a Pias e as zonas do Alentejo, e ao vir a Pias o que eles levavam depois para trás, para cima, para Lisboa, era o bom vinho, era o bom pão e era o azeite. E então esses três produtos típicos de alentejanos, por acaso acho curioso não haver uma marca forte de Pias em azeite ou em pão, que também cegava ao pão de Pias. O pão de Pias também é muito bom. Mas então, foi nesta época, entre 75 e 80, ou seja, durante a ocupação e depois com o tempo do meu avô, nos primeiros anos do tempo do meu avô, que se dá um bocado esta criação do imaginário de Pias por vir cá muita gente, por isso simplesmente por vir cá muita gente. A partir da década de 80, então, ele pega nas coisas. No final da década de 80, recebe a outra metade da herdade que ainda estava ocupada e continua com os negócios a avançar com tudo. Ele não tinha assim muito jeito para marketing, mas era uma presença assídua em todas as situações, seja venda, fosse gestão de campo, fosse gestão da adega, ele estava sempre presente. E então, nos primeiros tempos, ele vendia muito vinho granel. E mais tarde, o primeiro vinho embalado que ele começou a vender foi os garrafões de 5 litros, uns garrafões de vidro que tinham uma capa de plástico e um rótulo. Eu ainda me lembro de ser miúdo e vir para a adega ganhar uns trocos, dizia-me, queres ganhar dinheiro? Vais aí e tiras aí uns rótulos. Então dava-me uma navalha e eu ia tirar rótulos dos garrafões para depois colar outro rótulo por cima. Aquilo na altura era assim, as coisas eram todas lavadas. E então estava ali uma temporada a tirar rótulos aos garrafões, entretinha-me ali. Ainda muito miúdo, não tinha consciência de nada, sabia lá, eu não tinha noção. Era uma tarefa que o meu avô me dava e me desafiava. Mas então, na sequência disso, depois de 80, ele continuou a fazer as coisas todas. A marca, lá está, a marca era só Margaça, não havia ainda nenhuma marca. A primeira marca engarrafada só surge com o Encostas do Enxué, de 1988. Essa foi o primeiro vinho que ele engarrafou, e ele engarrafou esse vinho por circunstâncias do mercado. Isso foi mais caricato. Foi um vinho, ele vendia sempre toda a produção do ano. E houve um ano em que o mercado, por isso simplesmente, não estava a consumir muito tinto. E então ele não conseguiu vender toda a produção e deixou o vinho guardado, que foi sempre vigiando para manter as qualidades e para quando fosse vendesse o vinho em condições. Este cuidado e este trabalho fez com que esse vinho evoluísse bastante bem, e na altura que foi lançado ele pensou, isto não pode sair nem em garrafão nem a granel, que está aqui um vinho, que isto é outra coisa. E então decidiu, isto tem que ir em garrafa, e colocou em garrafa e colocou o nome de Encostas do Enxué. Eu estou desconfiado que o nome Encostas do Enxué, eu aqui não sei porque eu não tive a oportunidade de falar com ele, e agora estou a falar convosco e estou a lembrar-me de conversas que já tive com a minha avó e com a minha mãe, em que o Encostas do Enxué tem a ver muito
com a questão de que ele também ajudou na altura a trazer água para Pias. E a ribeira que nós temos aqui, a barragem que nós temos aqui perto é de Encostas do Enxoé, a ribeira do Enxoé, a barragem de Encostas do Enxoé. E então talvez esteja por aí, por essa questão dessa ação dele, de tentar ajudar também nesse sentido, trazer água, que ele tenha ido buscar esse imaginário, esse rótulo, esse nome Encostas do Enxoé para o seu primeiro vinho engarrafado. Eu não sei, agora perdi-me um bocadinho, não sei se já respondi, se precisam de saber um pouco mais. Uma parte, sim. Mas eu voltando aqui um bocadinho atrás, eu acho que era... Sim. Havia essa... Ou seja, durante a reforma agrária havia... houve coisas que correram bem, poucas, não é? Com certeza. Mas, de facto, acho que a Sociedade Agrícola de Pias era o expoente máximo, era o exemplo de Sim, éramos o maior produtor. E as vinhas eram muito, a maior parte das vinhas, praticamente todas as vinhas eram vinhas rasteiras, onde todas as castas eram misturadas, eram as típicas vinhas antigas, vinhas que crescem junto ao solo e com todo o tipo de castas lá envolvidas. Mas eram áreas muito grandes, eram áreas muito extensas, que exigiam muita mão de obra e antigamente no campo trabalhava sempre batalhões de pessoas para conseguir termos a uva a tempo e horas em adega. Mas sim, nessa altura, a Sociedade Agrícola de Pias não era o único produtor, havia mais produtores em Pias, mas era o maior produtor com a maior adega. A adega que nós temos em Cimento, que é uma adega que foi construída mesmo antes do meu avô ter adquirido a infraestrutura, tem a capacidade de 1 milhão de litros. Por isso, veja, era a maior adega aqui de Pias e possivelmente Serpa e Moura também. Não estás com som, Renato. O teu som às vezes falha. Deve ser o auricular. Ok. Agora estás com o microfone. Era a capacidade inicial da adega de construção inicial, portanto, dos anos 50, 40, 50, quando a adega foi construída. Portanto, era 1 milhão de litros, nessa época era uma capacidade, ainda hoje é bastante, mas nessa época era bastante mais. Neste momento, quanto é que vocês produzem uma colheita normal? Nós produzimos 1 milhão e 200 mil litros, mais ou menos. É muita coisa. 1 milhão e 200 mil litros, sim. É muita coisa. Há anos mais fracos, podemos ir a 900 mil, mas é por aí. Rondar 1 milhão, um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo. E, Renato, qual é que foi para si o grande desafio quando aceitou aqui a proposta do projeto? Bom, é uma área muito grande a nível técnico, não é? Tecnicamente é um desafio muito grande, porque estamos a falar de 140 hectares de vinha, cerca de 15 variedades diferentes, uma adega que vinifica um volume tão grande, não é? Para quem eu na altura tinha menos 3 anos, 4 anos, pronto, era mais jovem ainda e sente-se o peso da responsabilidade. Principalmente eu vinha de um projeto onde tinha pessoas acima de mim, tinha pessoas responsáveis pelo meu trabalho, era orientado, não era mais fácil, era mais fácil. E era uma área mais pequena, falamos de um nível de responsabilidade mais pequeno, e aqui realmente o maior desafio foi mesmo tentar pensar, não pensar tanto em pormenor, mas pensar na exploração, em toda a produção como um todo, e tentar juntar os elos todos para ver se as coisas corriam bem, porque é realmente muita coisa, muita área de vinha, muitos quilos, e principalmente o maior desafio não veio logo em 2016 quando entrei, veio em 2018 quando fiz a minha primeira vindima, quando orientei a primeira vindima aqui nesta adega. Foi a maior vindima da história da empresa, foi 1 milhão e foram quase 2 milhões de quilos de uva. Meu Deus! Por isso foi uma vindima muito grande, 2018 vinha uva todo lado, por isso todos os talhões tinham uma produção muito grande, por isso tínhamos muita maquinaria nova, porque fomos investindo também muito em equipamentos,
e estávamos a estrear muita coisa, muitos métodos novos, foi uma vindima complicada e esse sim foi o maior desafio. Foi o maior desafio de todos. Hoje em dia temos outros, não é? Estamos a atravessar por outros, mas se calhar maiores. Mas, até hoje foi esse o que registrei, foi o maior desafio que registrei, foi essa vindima, 2018. Que de onde vêm os vinhos da nova gama Família Margaça. Que estão já disponíveis aonde? Onde é que nós, além da vossa loja online? Para além da nossa loja online, nós contamos com a distribuição da Garrafeira Soares, que é o nosso parceiro neste projeto, e eles têm também disponível na loja online deles. Este projeto surgiu já em estado de emergência, não é? Por isso não conseguimos, ainda não temos uma rede de vendas ao público física, não é? Mas pronto, temos os canais online e apoiamos as pessoas nesta altura em que têm de ficar em casa. Nesse sentido, criámos rapidamente essa estrutura, essa plataforma online e está a resultar bem. Ainda bem. Eu não sei se algum dos meus colegas quer colocar alguma proposta, alguma pergunta. O Carlos e o Sérgio. Sim, posso. Boa tarde a todos, novamente, e ao Sérgio, que acabou de entrar agora também. Esse fenómeno de dias da chamada, neste caso não é multiplicação dos pães, mas é multiplicação dos vinhos. A multiplicação dos vinhos de dias foi sempre uma coisa que me intrigou muito ao longo dos últimos anos. Eu não compreendia a razão, inclusivamente por piada, o Filipe já disse isto, no meu telemóvel tenho um memorando onde eu ia anotando cada vez que encontrava um vinho supostamente de Pias novo, não é? Porque todas essas marcas estão aí com o nome de Pias, praticamente todas são vinhos que são vinhos provenientes da União Europeia, portanto nem sequer serão vinhos portugueses. E achava piada porque Pias não é nenhuma sub-região do Alentejo, e eu pensava, bom, certamente Pias há de ter bom vinho, como outras terras do Alentejo têm, mas porquê esta atração pelo nome? Porque este efeito de marketing que tem o nome de Pias? E agora está esclarecido, realmente Pias ganhou então essa fama nos vinhos na altura do PREC e nos anos a seguir, não é? Porque as pessoas levavam esses vinhos para Lisboa e eram bons vinhos e, portanto, criaram aí a fama. Entretanto, outras pessoas foram aproveitando essa fama. E agora, eu acho que vocês têm aqui um desafio muito, muito interessante pela frente e difícil, não é? Porque vocês agora têm que emergir, têm que sair de toda esta floresta imensa de vinhos ou não Pias que são vinhos de qualidade inferior. Parece que vocês posicionam-se num outro patamar, não é? Embora com 1 milhão e tal de garrafas, 1 milhão e tal de litros, certamente também vão ter uma componente de venda a granel também ainda, ou não? Ainda tem? Não, efetivamente, há anos em que temos de recorrer à venda a granel. Estão-me a ouvir bem? Não estão? Sim, exato, sim. Há anos em que efetivamente temos de recorrer à venda a granel. Porque a produção nós não mandamos, nós queremos sempre que a produção seja adequada, que os talhões produzam sempre aquilo que esperamos para a gama onde queremos inserir essas uvas, cada talhão, mas nem sempre as coisas resultam como nós queremos. Muitas vezes temos talhões que nós queremos que produzam mais e produzem um bocadinho mais ainda que aquilo que nós queremos. Então resulta em anos de superprodução e há excedente de vinho. Claro. Nesses anos temos de vender vinho a granel, mas a verdade é que nós temos um mercado em bag-in-box muito, muito bom, muito interessante e consumidores muito fiéis ao bag-in-box, ao nosso bag-in-box. Não diz Pias, o nosso bag-in-box, chama-se Margaça. Está no mercado há muito tempo pelo nome que tem, pelo nome do avô do Luís. E esse bag-in-box representa 500 mililitros na nossa produção. Por isso, meio milhão de litros, basicamente, isto é onde nós escoamos a nossa produção toda. Metade da nossa produção. O resto é garrafas e pronto. E se sobrar alguma coisa, 100 mililitros, 50 mililitros, se sobrar alguma coisa, é granel. Mas primeiro o nosso mercado bag-in-box e só depois, em anos de superprodução, é que podemos pensar em granel. É assim que funciona. Tem funcionado bem para nós. Ok. Eu, entretanto, também já tive a oportunidade de dar uma vista de olhos na vossa loja online e também já tinha visto
Já tinha visto a Bag-in-Box e achei também interessante vocês não terem lá o nome de Pias na Bag-in-Box, portanto, eu presumo que também aí estão a tentar marcar a diferença, não é? Agora, exato. há uma coisa que eu gostava de saber como é que vocês pretendem fazer, porque de facto existem tantas marcas de Pias e existe um público que está habituado a esses vinhos supostamente Pias, a esse nome de Pias. Mas esse público não será se calhar sensível a um vinho de uma gama superior. Portanto, como é que vocês pretendem utilizar esta história, vamos lá, não é? O facto de o nome ter sido apropriado por tanta gente, como é que pretendem utilizar esta história no vosso marketing, sendo que provavelmente o público a quem se dirige o vosso vinho engarrafado é um público que ainda assim não está muito familiarizado com este nome de Pias e com esta história de Pias. Nós temos uma referência que se chama As Pias, já há muitos anos. Aliás, no início essa referência não se chamava As Pias, mas sim Pias. É uma referência que não vem do tempo do avô do Luís, pois não, Luís? Não. Não é uma referência do tempo do teu avô. Esta foi criada já na altura da minha mãe. Sim. Exatamente. Nos anos 90 já, ou 80? 95, em 93, 95 foi na altura em que surgiu esta garrafa do Pias. A garrafa Pias ainda hoje é uma referência muito importante para nós. Em garrafa é a nossa referência mais importante, em volume. E é uma referência que está em linear nas cadeias, em várias cadeias, já há muitos anos, com um valor de mercado posicionado em segmento de preço-qualidade. Portanto, ela vale cerca de 3 euros e picos, muito raramente está em campanhas, e tem o nome Pias, tal como penso que o Filipe já mostrou essa referência um dia num post, e é uma referência que honra Pias como uma legítima origem alentejana, tal como ela comunica no rótulo e tal como é o nosso slogan, o nosso lema é mesmo esse, honrar Pias como uma legítima origem alentejana. Agora, o nosso consumidor, se esse consumidor que consome Pias não está desperto, exatamente, é a garrafa que o Filipe exatamente. Se o nosso consumidor não está desperto, o consumidor que consome Pias não está desperto para gamas... Eu não sei se entendi bem a pergunta, mas corrijam-me se não estou a responder, se estou a fugir à pergunta. Se o nosso consumidor não está desperto para esta questão, ou seja, o consumidor que consome Pias não consome gamas mais caras, a nós não nos incomoda, porque o vinho é uma bebida super democrática, tem de agradar a todos e tem de servir a todos os bolsos, todas as carteiras. Não sei se respondi, não sei se era esta a pergunta, se eu percebi bem. Se calhar não respondi exatamente ao que queria. Sim, não, aquilo que eu estava a tentar perguntar, eu também formulei mal a pergunta, certamente, é que, de facto, toda esta história pode ser uma história incrível para ajudar a vender o vinho, não é? Vocês são uma legítima origem alentejana, vocês são efetivamente Pias. Isto pode ser uma história fantástica para ajudar a vender o vinho. No entanto, as pessoas a quem essa história poderá dizer alguma coisa, não é? São as pessoas que habitualmente estão familiarizados com os Pias, etc. Não sei se essas pessoas estarão disponíveis para ir para este novo segmento. A minha questão era mais esta. Como é que vocês vão tentar usar esta história em pessoas que, à partida, poderão, digo eu, não tenho... Aqui a questão, eu penso que a questão aqui se prende muito com... Nós estamos a agir de uma forma ao contrário. Ou seja, nós não estamos a focar-nos... única e exclusivamente em Pias. Nós estamos a focar-nos em Margassa, e Margassa é de Pias, e é Pias. E a nossa bag-in-box, como todos sabemos, as bag-in-box é aquele volume, é aquele segmento de preço mais acessível em que a pessoa compra uma quantidade de vinho para casa e tem aquele rácio de a acessibilidade do vinho versus o preço por litro, é uma coisa mais em conta para o consumidor. Mas vejamos, a nossa bag-in-box é mais cara. No entanto, tem uma saída e uma procura muito elevada. Por isso, apesar do consumidor Pias, o consumidor Pias
destas novas marcas e desta azáfama toda é um consumidor um bocado sensível ao preço. Porque se há um Pias, que são os amigos de Pias, ou que são o Castelo de Pias, ou que seja o que for, se eles mudam ali o rácio de preço, eles desviam para o Castelo ou desviam para os amigos. Nós percebemos rapidamente, quando toda esta azáfama começou em 2011, que estávamos a concorrer com empresas ou com marcas que o real custo de produção de vinho com qualidade e com dignidade não estava refletido no preço de venda. E então é uma batalha que é um bocado ingrata, nós não podemos ir para aí, porque se vamos para aí então estragamos a nossa qualidade, estragamos a nossa genuinidade e a nossa produção. E nós, todo o vinho que produzimos é vinho da terra, é vinho das nossas vinhas e parceiros aqui a 10 km. E então é uva toda daqui. Para combater marcas deste género, nós nunca iríamos conseguir atingir os volumes que eles atingem. Eles têm volumes astronómicos. Porquê? Porque é tal coisa, vinho da União Europeia, muito vinho granel. E claro que assim a multiplicação, como estava a dizer, não é dos pães, mas é do vinho, assim é fácil. Adquirindo um produto de um custo tão barato, colocando um rótulo pronto, apelativo, neste caso na questão do nome, nem tanto às vezes da imagem, porque as imagens nem sequer são assim tão apelativas. Eles conseguem colocar esta marca e dispersar a marca no mercado em vários pontos de vendas e de repente vemos Pias em todo o lado. Foi o que aconteceu. Nós quando percebemos que havia esta questão económica, pensámos, não vale a pena ir por aqui. O Margaça e muito Margaça é vendido com muita facilidade e bem, porque é um produto que é bom e que o consumidor quando o consome não se sente defraudado, sente, isto é bom. Estou a consumir uma coisa que é genuína, que é boa, e tem o plus, que agora temos no Margaça, na parte superior, diz lá Sociedade Agrícola de Pias, e tem lá o Piazinho, mas está escondido. O que tem destaque é a Margaça. E então esta nova gama toda, da nova família Margaça, e uma gama mais elevada, com vinhos bastante mais caros em garrafa, é um bocado para honrar este nome que está na gama de entrada, e que era o nome do meu avô, e que é o nome da família. E aqui eu penso que o Renato tem muito a dizer, porque isto é uma autoria dele, estes lotes... Não tem muita... é assim, a questão de publicitarmos ou não o vinho, eu percebo, a pergunta que colocou está muito relacionada com a estratégia de marketing e com a estratégia das vendas. Uma pergunta técnica. E para isso, o que eu posso dizer é... nós apelamos muito ao consumidor que conhece Pias, é verdade. Apelamos muito a esse consumidor e queremos revelar-nos perante esse consumidor. O consumidor conhece a questão Pias, ou que não conhece, ou que simplesmente gosta de vinhos de Pias, mesmo sem saber se são de Pias ou não. Nós apelamos a esse consumidor e dizemos que o nosso é verdadeiro, o nosso é genuíno. Claro que há outros produtores aqui em Pias, aliás, há outro produtor aqui em Pias, não há outros, há outro produtor aqui em Pias, mas o nosso é genuíno, é daqui. Quando passamos para a família, quando passamos para clientes para consumidores que não estão despertos para este tema, Pias, vocês são genuínos, mas o que é isso dos genuínos Pias? Esses consumidores não estão despertos para esta situação, obviamente vão ficar despertos para esta situação, porque nós estamos a comunicar a denunciar esta questão, mas também vão ficar contentes, espero eu, pela consistência do nosso produto, pela qualidade do nosso produto, pela diferenciação do nosso produto. Eu aqui refiro-me à família Margaça, que não diz Pias, tem algumas alusões a Pias no rótulo, mas não é essa, não se chama Pias o vinho, não é? Chama-se família Margaça, como o Luís disse, a honrar o nome do avô, do fundador da empresa. O que de facto queremos conquistar é pela qualidade que temos dentro da garrafa. A questão de honrar Pias é legítima, porque estamos aqui, porque temos preocupações sociais, os nossos funcionários são todos de Pias, estamos aqui, não dá para negar, estamos aqui há 40 e tal anos. Mas o produto que está dentro da garrafa é fruto disto tudo. E se o consumidor não está desperto para a questão de Pias, vai passar a estar, ou então vai gostar do nosso produto simplesmente pelo que ele é. Bom, esperemos nós que esteja contente. Bom este ano, bom para o próximo ano, bom daqui a 3 anos, e sempre que nós lançarmos uma gama neste segmento, esperemos agradar ao nosso consumidor. Portanto, isso é o principal. Podemos trocar Pias
É claro que aqui se calhar não dá para trocar bem, mas podemos trocar pias por outro nome qualquer, por amareleja. Não é? Se esta questão fosse na amareleja, não é? Estávamos na amareleja e estávamos a puxar pelo nosso produto, da amareleja. Nós estamos em pias, estamos a puxar por pias, pelas pessoas de pias e pela história, pela responsabilidade que esta empresa tem pelas gentes de pias e pelo que tem recebido estes anos todos. Muito bem. Não sei se o Sérgio quer colocar alguma questão. Acho que estamos sem som no Sérgio. Sérgio está sem som. Estão a ouvir? Sim. Boa tarde a todos. Desculpem, estou ao mesmo tempo estou a ouvir a conversa, estou a tomar conta de um pequenino de 4 anos e não está fácil. Desculpem lá. Por isso é que eu estou sempre, nunca sei se tenho som, se não tenho, mas não apanhei o início infelizmente estava a trabalhar, não apanhei o início da conversa. Não sei se foi falado na segmentação das diferentes marcas de vinhos, de quais são os preços, de quanto a quanto é que vão a nova tabela, digamos assim, dos vinhos pias. A nova gama. As novas gamas, sim. As novas gamas. Qual é a segmentação? A segmentação as novas gamas da família Margassa são a vinha do furo, a vinha do furo, branco, tinto e rosé, os 2 reservas de branco e tinto, e neste momento temos um monovarietal, até ao final do ano pode surgir outro, ainda estamos em fase de decisão, mas o vinha do furo, branco, tinto e rosé tem um PVP de 6,75 €, o reserva branco e tinto tem um PVP de 10,59 € e os monovarietais, neste caso Toriga Nacional, está posicionado na gama do reserva, 10,59 € também. Ok. Existem outras gamas, ou seja, o trabalho da Rita Rivotti não terminou aqui, não terminou com as pias, com o rebranding das pias e com a criação da nova gama da família Margassa, até ao reserva e monovarietais e vinha do furo, não termina aqui. Existem outros rótulos que estão posicionados mais acima e que haverão novidades, pronto, para breve. Talvez até ao fim do ano ou durante o... Nato ficou sem som. Ficou sem Eu vou agora colocar aqui algumas perguntas, se não se importam, daqui das pessoas que estão a perguntar no Facebook e no Instagram. Tenho aqui uma pergunta no Instagram de Vinhos.com que pergunta quais são as castas autóctones de pias, ou se existe alguma casta que seja mais característica da região e quais é que usam nos vinhos Margassa. As castas características da região são as castas alentejanas. Não podemos... Típicas alentejanas. O típico aragonês, que funciona muito bem. Trincadeira, alfrecheiro. Mas isto estamos a entrar no campo do Renato. Alicante Puxê, pronto, o Luís disse, as nossas castas autóctones são as castas alentejanas. Aragonês, como o Luís disse, uma casta espetacular, é em base é 40% do nosso encipamento na vinha. Temos muitos hectares de aragonês. Temos muitos hectares de Alicante Puxê também. Temos muitos hectares de alfrecheiro. Temos um pouco de trincadeira, não muita, mas basicamente entre estas 4 estamos a falar seguramente de 70% do nosso encipamento são estas 4 variedades. Alfrecheiro, aragonês, trincadeira e Alicante Puxê. Ok. O Pedro Guerreiro, também aqui no Instagram, pergunta qual é o vinho que aconselhariam, talvez das novas referências, para ele provar agora e onde é que pode encontrar, ele não disse aonde, mas pronto, pelo menos no site já pode encontrar, mas se calhar em loja física será um pouco mais difícil. Não é? Lojas físicas, neste momento não temos, só na nossa aqui. A recomendação que eu daria seria o Reserva Tinto e pela loja online. Neste momento a loja online é o melhor canal, até para nos protegermos. É mesmo o melhor canal. Ótimo. Na Garrafeira Nacional não tem nada, não é? Neste momento não. Como eu disse no início, este projeto foi lançado há 2 semanas, ou há uma semana mais ou menos, e quer dizer, já tínhamos um plano de vendas e as coisas organizadas para o Alentejo e para o Algarve. Não nos quisemos aventurar muito como
é o primeiro ano, é o ano de lançamento, não criámos compromissos com distribuidores, não procurámos muito. Quisemos focar-nos no Alentejo e no Algarve. Estamos a falar de Oreca, não é? De restaurantes, de garrafeiras. E aqui foi onde encontramos parceiros para trabalhar estas marcas. Entretanto, fechou tudo e estamos a improvisar. Neste momento estamos a improvisar. Possivelmente a Garrafeira Nacional, se eles tiverem interesse, claro que teremos todo o gosto em estarmos lá representados, como é óbvio. Ok, temos aqui outra pergunta. As coisas... do Brasil diz que tem chegado vários vinhos de Pies no Brasil. Como saber se realmente é da região? O Jean está a perguntar no Brasil. Ele diz que no Brasil há inúmeras referências de vinhos de Pies. Como é que ele poderia ser esclarecido? Que conselho é que dariam na leitura do rótulo que esclareça o consumidor em relação a isso? Existe um detalhe em tudo o que é rótulos de vinhos regionais e vinhos DOC, eu digo vinhos regionais e vinhos DOC porque estes, à partida, são vinhos certificados. Sendo vinhos certificados, são vinhos da região. E uma das obrigatoriedades que existe neste tipo de vinhos é também a identificação do produtor. Sendo identificado o produtor, há um pequeníssimo detalhe que diz tudo, que é o código postal. O 7830 é o código postal do Alentejo, Serpa, Pias, esta região. Essa é um dos detalhes a ver que diz logo, dará garantidamente a certeza que o vinho é daqui. 7830-232 é a questão do código postal de Pias. Claro, nós dizemos Pias, nós inclusivamente anexado ao código postal dizemos o nosso nome, a nossa localidade, e acredito que o outro produtor também o faça. Por isso é um bocado ver a morada do produtor do vinho, porque muitos destes vinhos possivelmente são marcas que são engarrafadas por outros produtores e não mencionam a morada, ou muitas vezes tentam não mencionar o local de origem que deve ser indicado, e basta uma leitura rápida no contrarótulo e isso identifica-se. Pedro está perguntando se encontra no Brasil os vinhos de Pies. O Pedro Alves Cardoso está a perguntar se vocês já exportam para o Brasil e se ele consegue... Temos uma pequena exportação para a zona da Bahia, mas ainda é uma coisa muito residual. Ainda não inclui estes vinhos. Ainda não inclui estes vinhos. Não, esta gama nova ainda não. Brevemente iremos desenvolver uma rede de distribuição nacional e de exportação para estas referências. Durante os próximos... Isto agora está tudo muito difícil com a situação que vivemos, mas de certeza que até ao fim do ano nós vamos ter uma rede de distribuição consolidada para que possamos chegar a toda a gente. Ok. Mais uma perguntinha da Inês. Inês Freitas, para quando o formato Magnum? Para quando é que terão um formato Magnum? Ou seja, vocês têm as bag-in-box, se calhar é prioritário em relação às Magnum, mas têm ideia em fazer alguma Magnum? Sim. Já temos. Já fizemos uma experiência, uma Magnum com encostas do Enxueque, que correu bem. Mas sim, agora para a nova gama poderá estar em cima da mesa. Sim, a Magnum é um volume muito interessante porque em termos de guarda dos vinhos e de conservação, de capacidade de evolução dos vinhos, é um volume interessante, não é? Basicamente temos a mesma câmara de compressão, não é? Entre a rolha e o vinho temos o mesmo espaço, seja numa Magnum, seja numa de 0,75, e claro que para um volume maior a evolução do vinho é sempre, a capacidade de guarda dessa garrafa é sempre melhor. Por isso, com certeza, vamos ter Magnums, não neste primeiro ano, o ano de lançamento não temos Magnums. A Magnum é uma questão que depende das linhas de enchimento, não é? E nós temos uma linha que estava adaptada às referências que nós tínhamos e muitas ainda continuamos a ter no passado, todas em 0,75, algum volume, portanto a nossa linha de enchimento não está adaptada para Magnums, então quando temos de encher Magnums tem de vir uma linha móvel, uma prestação de serviços, fazemos o enchimento para garantirmos que fica tudo como deve ser, não pode ser à mão, não podemos encher com um funil e com um jarrinho, não é? Então tem de vir uma linha de enchimento móvel e tomámos a decisão do primeiro ano, o ano de lançamento, não termos Magnums no próximo ano, na segunda edição, ou seja, quando lançarmos os reservas de 2019 e os vinhos do furo, os novos vinhos do furo do próximo ano.
possivelmente já teremos Magnums, sim. Nesta não vamos ter. Renato, que características é que diferem do terroir em Pias para o resto do Alentejo? Qual é a grande diferenciação aí, ou se há alguma? É uma pergunta difícil. Todo o Alentejo é muito quente. Todo o Alentejo é muito quente. Há Alentejos mais quentes do que outros, não é? Estamos a falar aqui do Baixo Alentejo, extremo. Estamos muito a sul, estamos muito no interior e estamos na margem esquerda do Rio Guadiana. Isto define-nos, nós estamos muito próximos do ponto mais quente do país, não é? que é a Marleja, onde as temperaturas mais altas se registram, e estamos muito próximos dessa localidade. Portanto, aqui as temperaturas não variam muito em relação à Marleja, quando está calor, está mesmo muito calor. A verdade é que às noites as temperaturas baixam bastante. Isso pode definir os vinhos. Isso pode definir os vinhos. A questão de estarmos na margem esquerda do Guadiana, no Concelho de Serpa, o Concelho de Serpa e Moura são caracterizados, nesta zona mais junto ao rio, são caracterizados por solos calcários. Portanto, são solos de pH alcalino, com um calcário muito à superfície. Dependendo das zonas, não é? As zonas mais baixas terão o calcário mais fundo, zonas mais altas terão o calcário logo ali, muitas vezes nem sequer há camada argilosa em cima. Vemos logo, o solo é branco, é mesmo branco. A terra é branca. Portanto, isso também define os vinhos, como é óbvio. Fala-se muito do calcário estar associado à acidez, à frescura dos vinhos. Noutras regiões do mundo, em que os solos são calcários e os vinhos têm uma acidez particular. Aqui, tradicionalmente nunca se apelou muito a esses perfis de frescura. Os vinhos são caracterizados por serem muito macios, tanino muito polido, com acidez baixa e muito fáceis, não é? Por terem essa acidez baixa, muito fácil de fazer vinhos de consumo rápido, de vinhos que conseguem agradar a muita gente. A verdade é que vimos a descobrir aqui que há formas de apresentar outros perfis, não desvalorizando o terroir. Há outras formas, ou seja, nós aqui conseguimos, se provarem os tintos da família Margarça, tanto o Vinha do Furo como o Touriga Nacional, como o Reserva, há uma acidez, há uma frescura intrínseca nesses vinhos que sai um bocadinho fora daquilo que supostamente seria a nossa zona. O que é facto é que devíamos a perceber que nos controlos de maturação das nossas uvas, a acidez, no início, ainda estamos longe da colheita, ainda estamos a 2 ou 3 semanas antes da colheita, e começamos a perceber que temos uma acidez. E eu fiquei particularmente impressionado quando vim no primeiro ano, a primeira vindima, vi os resultados das análises e a acidez bastante elevada. Eu não estava a contar, porque nos vinhos realmente não transparecia. A verdade é que essa acidez, quanto mais perto dali da data da vindima, ela caía abruptamente e os vinhos realmente entravam na adega com acidez, as uvas com acidez baixa. Começámos a perceber que, se calhar, o timing da colheita tinha de ser aqui ajustado. Tinha de ser aqui ajustado para conseguirmos... Porque essa acidez potencial estava lá. Degradava-se, era muito rápido nos últimos dias antes nos últimos dias. Então, fizemos alguns investimentos, trouxemos para a adega alguma tecnologia que nos permitia medir exatamente medir o que estávamos a fazer. Então, chegámos à conclusão que tínhamos que escolher mais cedo e, neste momento, os perfis que temos são muito frescos. A acidez é elevada na maioria dos vinhos. Estamos a falar de acidez nos tintos a rondar 5. Bom, e quando eu digo elevada, é elevada para o Alentejo, para o nosso Alentejo. Acidez 5.7, 5.6, 5.8. Para nós é uma acidez, é uma frescura muito boa para equilibrar com o álcool que os vinhos têm. O que é que ganhamos? Para além da acidez, ganhamos frescura, intensidade na fruta. Se calhar não temos os vinhos prontos tão cedo. O tanino vem um bocadinho mais reativo, vem um bocadinho mais... não é tão fácil de polir logo. Mas quando saem para o mercado, garantimos que eles ainda estão a crescer e que a acidez ainda está lá a segurar o vinho. É como irmos ao supermercado, eu digo isto muitas vezes,
É como irmos ao supermercado e comprarmos as bananas já maduras, depois temos de as comer logo no dia a seguir, porque senão começam a ficar todas pretas. Basicamente, a uva é mais ou menos isso. Se quisermos vinhos para consumir logo, vamos colher em fruta madura e se calhar colhemos sempre, como temos colhido sempre. Se quisermos vinhos mais frescos para guardar, aqui no nosso terroir funciona bem colher um bocadinho mais cedo e desde que não tenhamos perfis vinhos mais vegetais, não é? Não queremos isso, mas às vezes um bocadinho um toque mais vegetal também dá a sua graça e também dá a sua frescura. Muito bem. O terroir é uma questão interessante. Está muito associada à cultura, está muito associada àquilo que se tem feito, ao perfil que se tem feito, mas muitas vezes fica distorcido ao longo da história. Nós não sabemos bem como é que nós conhecemos. Hoje em dia temos uma ideia do Alentejo, se calhar há 60 ou 70 anos já não era nada assim. Muitos produtores têm vindo a reinventar muito, têm vindo a pesquisar e a tentar perceber o que é que o Alentejo fazia antes e se calhar não tem muito a ver com o que nós temos estado a fazer nas últimas décadas. Por isso o terroir é uma coisa que está, na minha opinião, tem muito... Hoje em dia é um pouco... Está em constante mudança para mim, a questão do terroir. Talvez o casamento entre as duas questões, entre a técnica e o perfil do viticultor e do enólogo. E muitas vezes precisamente. Basta apanhar, de fazer uma colheita se calhar uns dias antes ou uma semana antes para se ter um perfil de vinho. Não basta isso, claro, para colhermos uva, para que a uva, assim, a uva tem que estar madura, não podemos fugir a isso, não é? Para colhermos antes, não queremos colher uva verde, não é? Para a uva estar madura antes, muitas vezes é preciso que não sofra, é preciso que a rega seja bem gerida, é preciso que a parte nutricional esteja equilibrada. Eu falei aqui em rega, para nós não é tabu, porque sem rega nós não conseguimos produzir. Isto é muito quente. Produzir, conseguimos produzir 1000 kg por hectare ou 1500 kg por hectare, já conseguimos produzir. Mas não produzir na escala em que produzimos hoje, a rega é uma ferramenta muito importante para nós. Principalmente para conseguir conduzir a maturação para esses segmentos onde nós queremos encaixar as uvas. Muito bem. Luís, acho que nós já estamos aqui há 50 minutos. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. O que é que acha que é agora o caminho dos vinhos Margassa, ou qual foi a estratégia que delinearam para o futuro, além dessas duas marcas já quase um pouco paralelas e que estão unidas, mas ao mesmo tempo podem ser distintas entre elas? Qual é que acha que é o futuro A estratégia e a evolução não foi referido logo no início, mas temos o grosso do nosso mercado é ainda a nível nacional e muito desta venda a nível nacional sai muito vinho ainda com a bag-in-box, que apesar de ser um preço bom, que é um preço alto, o ideal e a evolução é transitarmos da bag-in-box para o vinho em garrafa, que é o vinho vendido de uma forma mais digna e com perfis diferentes e onde podemos trabalhar de uma forma diferente. Então, o futuro é a evolução constante. Nós aqui, a aposta e o que tem sido a aposta nos últimos anos tem sido numa base, por isso é que demorámos tanto tempo a aparecer também. Temos feito muitos investimentos em toda a infraestrutura, seja no campo, seja na adega, para termos bases sólidas para podermos avançar para coisas melhores e para uma apresentação de um vinho cada vez melhor e cada vez melhor trabalhado, tanto esteticamente como organoleticamente e em prova que nunca descure o cliente, não é? O cliente tem que consumir um produto que senta, ok, este produto é bom, vale a pena, valeu o dinheiro que eu dei por ele. E essa é uma premissa que temos muito presente e que neste momento temos as ferramentas certas para avançar nesse sentido. Por isso a evolução é vender cada vez mais garrafas e é um trânsito na evolução da qualidade que já a tínhamos e já a temos, mas há sempre espaço para sermos melhor e para sermos consistentes. Como o Luís disse, nós temos esta premissa que é a consistência do nosso produto. Nós, antes de avançarmos, esta remodelação agora a cara desta remodelação é este rebranding da Rita Rivotti.
está a dar a cara por esta mudança, mas a verdade é que esta mudança vem sido feita desde 2015, 2016, em todas as vertentes da empresa. Não foi só, ou seja, a mudança nos rótulos é uma consequência das alterações, mas a verdade é que podíamos ter logo, em 2015, podíamos ter telefonado logo para a Rita Rivotti, tal como telefonámos em 2018, e disseram: Rita, queremos mudar aqui as coisas. Mas a verdade é que em 2015 ainda não tínhamos a almofada, os pilares bem construídos para todo. Ou seja, nós podíamos lançar um perfil em 2015 exatamente com esta imagem. Dizemos ao nosso consumidor que aquele vinho valeria 10,59 € e no ano seguinte temos um produto da mesma garrafa, ao mesmo preço, que cá não vale nem metade. Portanto, antes de lançarmos este projeto, nós tivemos de fazer algumas alterações em toda a estrutura produtiva da empresa, não só na produção de uva, mas também na produção de outras culturas, para que chegássemos hoje a uma realidade em que temos a tecnologia do nosso lado, temos os técnicos. Já perdeste o som outra vez, Renato. Renato ficou sem som. Muito tempo, ou não? Perderam durante muito tempo. Não, foi a última parte. Tivemos de construir uma equipa, tivemos de remodelar parques de máquinas, tivemos de comprar tratores novos, dar segurança aos nossos tratoristas, aos nossos funcionários, comprar equipamentos novos, tecnologia, tivemos de precisão, remodelar todos os sistemas de rega, tivemos de fazer investimentos grandes na adega, remodelar os nossos fermentadores, comprar fermentadores novos, um novo sistema de frio, pegões novos, muita tecnologia associada ao laboratório e associada à produção do vinho, para chegarmos hoje aqui e dizermos: temos aqui um projeto novo e queremos que nos levem a sério, porque viemos para ficar. E não queremos que no próximo ano o nosso consumidor diga: não, o vosso vinho era bom, mas agora já não pago o valor que vocês estão a pedir. Nós queremos que o nosso vinho seja honesto e valha aquilo que nós pedimos por ele. E para isso tivemos de construir toda uma equipa, toda uma parte produtiva da empresa que não estava assim tão produtiva. Tivemos de mudar muita coisa. E chegamos agora, claro que a alteração dos rótulos está à cara por toda esta mudança, no caminho de termos consistência e de garantirmos a qualidade do nosso produto. Ótimo. Eu acho que havia aqui outras perguntas, e eu estava aqui a acompanhar também o Facebook. E houve aqui uma pergunta que um senhor chamado Severino Boios fez aqui uma pergunta que diz: no vosso site da Mergaça ainda não tem os vinhos todos. Realmente há vinhos que estão lá, eles estão lá todos. Alguns estão um pouco escondidos. Não é logo direto, mas se procurar vai encontrá-los lá. Há uma referência que era o Santa Luzia, que já não existe há alguns anos, não sei se refere a essa, mas as outras referências estão lá. O Encosta do Eixoé está lá, o Pelo Lobo está lá, o Vila Pias também está lá e o Igreja Velha também está lá. Estão um bocadinho mais escondidos, porque o destaque neste momento é realmente a família Mergaça e as novas gamas, mas eles estão lá todos. E a Bag Box também está disponível na loja online, para quem quiser comprar. Ótimo. Não sei se querem deixar uma mensagem. Infelizmente o tempo passa a correr, a conversa é fantástica. Eu espero que tenha ficado um pouco, ou que tenha ficado claro para quem assistiu ao vídeo e quem venha a assistir posteriormente, realmente conseguir distinguir os vinhos que são de facto de Pias, ou seja, a origem e o verdadeiro vinho de Pias. Acho que isso era o importante e era a mensagem. Espero que toda a gente tenha ficado esclarecido. E nós só temos a agradecer. O Filipe também tem sido portador, também tem sido porta-voz dessa mensagem, também tem passado essa mensagem. É como disse no início, isto começou um pouco lá nas nossas aulas de wine marketing. O Carlos, era até um motivo para nós rirmos um pouco, porque às vezes para quebrar aquele gelo, o Carlos tinha
essa coleção de nomes de vinhos feitos em pias, que era uma coisa fantástica. Sim. Eu depois tinha o canal, né? Eu tinha o West Wine Story, que dá um pouco para falar sobre esses assuntos. E então fui um pouco à boleia do Carlos e colegas, né? Mas de facto, pronto, eu agradeço imenso. Espero muito sinceramente, tal como a Rita Rivotti também falou em aula, espero que esta história e a vossa história chegue a mais canais, chegue de facto a um patamar, ou seja, hoje em dia a gente, através da internet e do Facebook e do Instagram, conseguimos chegar a muita gente. Nós ainda somos pequeninos, mas esperemos nós que isto fomente aqui também o interesse de outras pessoas e de outros canais, porque é importante não só no mundo do vinho, mas de qualquer outro produto e de qualquer outro bem consumível, que as pessoas estejam esclarecidas. E de facto esta é uma das histórias mais interessantes e de maior curiosidade no mundo, pronto, que é o meu mundo, que é o mundo dos vinhos também, mas que são consumidos, se calhar, milhões de litros de vinho que não são de pias. Exatamente. É importante que as pessoas percebam de facto. Não quer dizer que os outros vinhos agora deixem de ser vendidos. Há toda uma questão legal que, se calhar, vocês não conseguem resolver, porque é impossível, não é? Nós não falamos sobre isso, mas a questão não é uma marca registada, não é? Ou mesmo que fosse, Exatamente. mesmo que fosse, nós sabemos que a legislação é muito pouco clara neste aspecto e que tem muitas aberturas, e portanto, mas foi muito inteligente da vossa parte, e a estratégia muito bem construída de terem esse paralelo da família Margassa para certos vinhos e continuar na mesma com os vinhos de pias e com a origem. Sendo que os dois estão completamente ligados e são inseparáveis. Sim. A família Margassa é inseparável de pias, porque já passaram tantos anos, ainda aqui estamos. Por isso não podíamos renegar pias de forma alguma. É impensável separar as duas marcas. Margassa e pias têm de estar ligadas. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. O nosso Instagram caiu porque foi feito uma hora, mas eu voltei a ligar, pode ser que alguém entre, mas o Facebook continua ativo. Só agradecer a vossa disponibilidade também, foi ótimo. Desejar-vos a maior das sortes e que consigam dar o projeto a bom porto. E uma coisa, vocês organizam visitas na adega? Sim. Agora é um bocado difícil, mas sim. A nossa adega é muito peculiar, porque está localizada no centro da vila, ou seja, nós estamos mesmo no meio de pias, portanto é uma indústria, não é? Vamos falar, dizer as coisas como elas são, temos uma indústria no meio de pias, por isso é uma adega diferente, é uma adega que não está no meio das vinhas, a nossa herdade fica a cerca de 4 km de pias, são 700 hectares contíguos, estão muito próximos aqui da vila, mas ainda assim é separado por 4 km. A adega foi construída nos anos 50 e ainda tem as ânforas argelinas em cimento, tem depósitos em cimento, tem muito do que é a construção original da adega, e é muito peculiar. Não foi uma adega, claro que nos anos 50, quando a construíram, ninguém estava a pensar em ser visitável, em ser uma adega que fosse bonita para ser visitada, mas nós recebemos as pessoas, recebemos os nossos visitantes aqui na adega e mostramos aquilo como ela é, como a construíram. Pronto. Não sei se querem, as pessoas têm perguntado por causa da loja online, o site qual é que é o... www.margaca.com. Margaca.com, exato. Muito bem. Não sei se o Luís quer deixar alguma mensagem, quer acrescentar algo mais àquilo que foi dito. Quero agradecer o convite e toda a dinâmica que tem causado e reforçar que quando tudo isto passar, quem quiser vir visitar-nos acho que certamente vai gostar,
aprender um pouco mais, se calhar mais detalhes que não foram aqui, lá está, e acreditem que em Pias a gastronomia por isso vão ter uma boa visita de vinhos, uma boa prova, e depois aqui há muitos restaurantes muito bons que acho que não se vão arrepender e vão certamente voltar mais vezes. Se calhar pelos restaurantes também. Exatamente. Espero que a Pias. Sim, exatamente. Ainda vamos ter uma linha férrea outra vez aqui para trazer os consumidores de Pias. Mas que acima de tudo o vinho chega às pessoas pelos canais de distribuição normais. Exato. Que a vossa exportação também cresça. É importante. Sabemos que a exportação hoje em dia para o produtor é muito importante. E que desejo realmente, eu farei tudo, como disse, eu farei aquilo que conseguir para que esta mensagem e este esclarecimento chegue ao maior número de pessoas possível, agora e no futuro. E acho que os meus colegas também são todos apologistas da mesma filosofia, e portanto eu agradeço a vossa participação e terem aceito o nosso convite para esta conversa um pouco curta, mas que acho que esclareceu algumas pessoas e que isso é importante. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Contacto. Obrigado também a quem esteve a ver, não é? E quem comentou, e quem participou, e quem fez perguntas. Obrigado a todos. Nós também agradecemos a quem esteve nas duas plataformas, seja no Facebook e no Instagram. E portanto esperemos fazer mais se calhar no futuro com vocês, abordar outros assuntos, que o tempo foi curto, mas vamos falando e agradecer. E quando quiserem vir cá, estão convidados também. Quando puder. Iremos com certeza vamos fazer uma visita e provar os vossos vinhos. Está prometido. Está prometido. Boa. Bem-vindos. Obrigado. E boa sorte e obrigado. Obrigado pela saúde e que este vírus vos cause o menos transtorno possível, que é o que importa, e para a vossa família também. Exato. Obrigado igualmente. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos.